Muito bem, amigos, lição número 12, a parte de quinta-feira, a história com final feliz, a história da revelação de José aos seus irmãos. Que história fantástica, que momento assim de finalização, José diante dos seus irmãos, ouvindo-os falar sobre sua culpa, sobre o que tinham feito com José. José então vendo Benjamim, ouvindo falar do pai, José não suportou. A alegria do reencontro foi assim muito grandiosa. E essa alegria do reencontro de José com seus irmãos faz alusão justamente ao maior encontro de todo o universo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu e reencontrar os seus filhos queridos que ele gostaria de levar para o céu. E mais ainda, quando os salvos encontrarão seus entes queridos que já partiram, dormem o sono da morte e que vão ressuscitar para o encontro glorioso com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Será algo indescritível, será algo que foge à nossa compreensão e à nossa emoção. Por isso que os salvos serão transformados, não vão morrer de emoção. Com o corpo transformado, com a mente renovada, vão poder então passar por esse momento de alegria indescritível. O encontro com o Senhor Jesus, com o Salvador, e o encontro com os seus queridos que dormem hoje o sono da morte. Por isso que o Senhor Jesus nos permite ter essas histórias maravilhosas para que nós possamos então ter ideia do que vai acontecer no futuro, quando Deus fechar o ciclo do plano da salvação para levar seus filhos queridos para a eternidade. Na pergunta número 5 está enunciado assim: quando José se revelou aos seus irmãos, que lições de perdão, amor e esperança foram vistos nas atitudes de José? A hora que José se revelou, quais atitudes de perdão, de amor foram vistas nessas atitudes de José? O texto de Gênesis 45 diz assim: então José já não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, gritou, dizendo: fazei sair daqui a todos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu o choro de José. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos que vocês se cheguem a mim. E chegaram-se então a ele. Então José disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem ficais preocupados, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Apressai-vos e subi ao meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E lançou-se ao pescoço de Benjamim e chorou muito. E Benjamim chorou também ao pescoço de José. E José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E essa notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, e voltai para a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho, e a todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: pai, querido pai, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo ele lhes contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra.
Então, para a pergunta na revelação de José aos seus irmãos, que lições de perdão, amor e esperança foram vistas? Resposta: José mostrou que Deus dirigia a sua vida, pois pôde retribuir o mal recebido com o bem para todos os seus irmãos. José era perdoador e viu no arrependimento dos irmãos e no cuidado entre si e com o pai uma mudança de vida. Mostrou-lhes a providência divina para a preservação da vida deles e do povo escolhido de Deus. Foi quando José viu Judá, que era antes tão impetuoso, calculista, cruel. Quando José viu Judá, agora disposto a sacrificar a sua própria vida para salvar o seu irmão menor e preocupado com a saúde emocional do pai, foi aí que José não suportou a emoção e se revelou a seus irmãos. Deve ter sido um choque para todos e uma alegria ao mesmo tempo. Se por um momento ficaram preocupados com uma possível vingança de José, logo essa suspeita foi dissipada com as palavras de José mostrando a providência divina no cuidado de todos eles. As palavras de José aos seus irmãos, para que dissessem ao pai que ele estava vivo. Parecia agora uma tarefa muito difícil, porque eles teriam que revelar o que haviam feito no passado. Jacó, quando soube, não acreditou e só aceitou a verdade quando viu todos os carros egípcios que José mandara para buscar ele e a família. Louvado seja Deus, porque Deus conhece a nossa história. Deus conhece o que nós vivemos e Ele providencia um final feliz para todos os que o amam e colocam suas vidas no altar do Senhor para serem dirigidas por Ele. Ellen White, comentando sobre isso, em História da Redenção, página 103, ela diz o seguinte: quando os irmãos de José reconheceram diante dele o seu pecado, liberalmente, ele lhes perdoou e mostrou pelos seus atos de benevolência e amor que não abrigava ressentimentos pela maneira cruel com que agiram em relação a ele. Uma moça chegou para o pai e disse: pai, eu quero que minha vizinha morra. Eu quero que ela morra. Eu quero matar ela, pai. Como é que eu faço? O pai disse: eu posso te ajudar. Você me ajuda, pai? Eu te ajudo. Só que tem o seguinte, filha. Para que ninguém desconfie que você vai matar a sua vizinha, você tem que se aproximar dela, tem que fazer amizade com ela, você tem que, assim, conviver na casa dela um pouco. E eu vou te dar um pozinho, você vai colocar na comida dela aos poucos para envenenar ela. Tá? Por isso você tem que ficar perto dela, todo mundo tem que ver que você é amiga, para ninguém desconfiar. Senão vão desconfiar que você matou. A moça gostou do plano e começou a fazer amizade com a vizinha, foi simpática. Quando a vizinha precisava de alguma coisa, ela ia buscar no supermercado, ajudava a vizinha a lavar a casa, limpar, foi fazendo amizade. Depois de um mês, o pai disse: aí, filha, como é que ela tá? Tá morrendo? A menina disse: pai, eu não quero mais que ela morra. Por que, filha? Porque, pai, eu fiz amizade com ela, eu estou gostando dela, pai. Ela é uma pessoa maravilhosa. Pai, como é que eu faço? E o veneno, ela vai morrer. O pai disse: não, filha, não se preocupe. Aquele pozinho que eu dei para você, aquele pozinho branco, é pó de arroz. É farinha de arroz. Ela não vai morrer, não. Fique tranquila. Na verdade, filha, quem estava envenenada era você. E então, através do perdão, você foi, assim, usando o antídoto para melhorar. Assim acontece com as pessoas. Quando nós temos ódio, inveja, ciúmes, nós é que ficamos envenenados. Foi o que não aconteceu com José. José não foi envenenado pelo ódio. Pelo contrário, através do perdão, se tornou uma pessoa abençoada por Deus e uma pessoa que foi, assim, se tornou o salvador da pátria, um herói internacional. Perceba como Faraó gostava de José. Assim que Faraó soube que os irmãos de José estavam com ele, fez questão absoluta de conversar com os irmãos de José. Olha, José era bem quisto, José fazia tudo bem feito, abençoado por Deus. Tudo que José colocava a mão prosperava. E Faraó percebeu isso. Tanto que Faraó disse: vocês vão buscar o vosso pai, eu vou dar o melhor da terra para vocês, por amor a José. Por isso, vamos fazer as coisas direitinho, porque Deus nos abençoa. Querido Deus, obrigado por essa história. Que reencontro maravilhoso de José com seus irmãos. Nos faz, assim, Senhor, relembrar que a sua palavra nos fala de um reencontro maravilhoso de Jesus conosco. E nosso reencontro com nossos queridos que já dormiram no pó da terra. Nos abençoe para nos prepararmos para esses momentos maravilhosos. Tire, Senhor, o rancor do nosso coração, a amargura, e coloque o perdão e o amor. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Um beijo no coração. Tenha um feriado abençoado, uma quinta-feira abençoada com Deus. Fique com Deus.